aí que tá, né? Tipo, aí o Senna, depois que ele terminou o namoro dele com a Xuxa, ele tava, tipo, numa boa com isso. Aí ela acho que já não, né? Aí tava de boa com isso, seguindo a vida dele, tranquilo, mais interessado, tava mais focado em continuar as corridas dele, em continuar com o piloto, trabalhando super bem. Tava focado na vida dele, né? E foi aí nos anos. Foi em 1992 que ele conheceu uma bela loura, uma mulher alternativa e totalmente diferente de todas as mulheres que ele conheceu, né? Que é Adriane Galisteu. Tipo, uma moça, uma garota de cabelos de sol que ele conheceu em Interlagos. Que ela tava. Ela era modelo na época e tava fazendo propaganda da Shell com o guarda-chuva. Aí. Que aí que tá, né? A questão da Adriane Galisteu, porque é uma implicância bem grande que a família tem com ela, né, até hoje. E parece que não é nem a família em si, é a própria Viviane Senna. Tipo, quando o Senna conheceu a Adriane Galisteu, ele não foi uma coisa, uma menina de balada que deu telefone pra ele e tal, como é mostrado na cena da Netflix, que é na série da Netflix, que é uma mentira, né? Ele viu a Adriane na pista do autódromo, depois fez de tudo pra tentar pegar o contato dela. Não tava conseguindo, o amigo conseguiu depois o contato dela, né? Aí ele convidou ela pra almoçar numa churrascaria, num rodeio, e eles foram se conhecendo como amigos, né? Estavam começando a se conhecer, viraram amigos, né? Tipo, ele super interessado nela e ela querendo, não dando bola, ela gostando dele, mas não dando bola, né? Tipo, eu queria mais ser mais amiga, né? Tipo, o que ela falou no podcast, a Adriane Galisteu. Falei pra ele, olha, eu não quero ficar com você, eu não quero dormir com você, porque eu quero continuar sua amiga. Porque eu vou dormir com você hoje, aí depois a gente nunca mais vai se ver. Eu prefiro não dormir com você e continuar sendo sua amiga, frequentar sua casa. Mas ele respeitava muito ela, né? E a coisa foi acontecendo ao natural depois. Tanto que depois de uns dias, depois disso, de uma grande amizade, surgiu um grande namoro. E ele foi pedir ela em namoro na casa da Ana Lapa, né? Porque o Senna, ele não se interessava se ela não tava nem aí, se ela era pobre, se ela era da Lapa, se ela não tinha posses, não era rica, nada disso. Ele tinha se encantado por ela, o cara. Isso é muita gente que afirma até hoje, que confirma o cara. O Senna tava apaixonado por ela. O Senna tava completamente apaixonado pela Galisteu. Ele tava mais leve, mais solto, mais feliz, mais sereno, mais relaxado, mais tudo de bom perto dela, né? É, porque Galisteu, ela não era essas típicas, essas antigas, não era que nem essas ex-namoradas dele, que eram ricaças, patricinhas, as bambambam da alta sociedade, né? Que a irmã dele, a Viviane, valoriza mais que a própria personalidade, né? Porque a irmã dele, a Viviane Senna, ela é aquele tipo de pessoa. Literalmente, a Viviane Senna é aquela típica madame, né? Se for rica, maravilhoso. Se não for, vaza. Ela é desse jeito. É... Porque a Viviane Senna ela deixou bem claro uma vez que só acredita em amor de pessoas da mesma classe social. Tipo, como assim, né? Que coisa mais absurda. Que coisa horrível de se dizer, né? Tipo, se a pessoa só presta se for rica, dona Viviane. Se a pessoa for pobre, não vale nada. É essa a sua concepção do que é amor, né? Tipo, que quando o Senna, é que começou, né? Quando o Senna começou a namorar com a Galisteu, começou essa implicância da Viviane Senna com ela. Tipo, uma coisa que não tem nada a ver, que é muito estranha até hoje. Porque ela persegue a Viviane Senna, ela persegue a Adriane Galisteu até hoje. Tanto que
Eles inventaram essa lorota na série do Senna na Netflix. Cederam a pressão que a Viviane Senna fez porque ela tava querendo tirar a Galisteu da série. Eles não queriam excluir, né? Aí essa série demorou para estrear justamente por causa disso, porque a Viviane Senna estava empatando a Adriane Galisteu na série. E de última, ela resolveu ameaçar o diretor, do tipo, se vocês não excluírem ela da série, eu não vou dar as informações sobre o Ayrton que vocês precisam, né? Você vê até que ponto chega a aporofobia da Viviane Senna. E a aporofobia é o preconceito contra a pessoa pobre, né? E tá, tipo, e o Senna tava muito feliz com a Galisteu, ele tava maravilhado com ela, ele tinha planos de casar com ela. E o machismo por parte da família era bem grande, principalmente por parte da Viviane Senna, ela não tava gostando da situação, né? Aí que tá, né? Tipo, não interessa se o Ayrton é feliz. O que interessa é que ele esteja famoso bem na fita, né? Na cabeça da Viviane é assim. Porque, tipo assim, a Viviane, se ela fala da Adriane Galisteu, tipo, eles falam, né, dessa questão, mas e se não fosse eles se acham bam, eles se acham muito importantes, eles são reconhecidos e importantes, mas eles se acham o bam Senna, eles se acham o bam do Instituto Ayrton Senna, da família se acham a bam, a craque, né? Se acham fenomenais. Mas eles só têm esse reconhecimento, a fama e o dinheiro, né, hoje que eles têm, porque eles só têm essa fama e a riqueza que eles têm hoje foi por causa do Senna. Tipo, eles são ricos e famosos só por causa do Senna, do irmão Beco, do tio Beco, né, do filho Ayrton. Tipo, se não fosse pelo Senna hoje, eles não seriam nada, não seriam ninguém, eles não seriam reconhecidos, nego nem ia saber, fulano não ia nem saber se eles existem ou não. Só são hoje quem são por causa do Senna, graças ao Senna. E ficam querendo se meter na vida privada do cara até depois de falecido. Né? O Senna tinha planos de se casar com a Galisteu depois do Grande Prêmio de Imola, em San Marino, né? Mas aconteceu a tragédia, né? O cara que tava tão feliz profissionalmente, amorosamente, tava pleno, tava satisfeito. E aconteceu 1º de maio de 1994, que foi uma data que marcou o povo para sempre, né? Na tristeza. Estavam tendo aqueles problemas da Williams, né? E aqueles problemas, principalmente os principais problemas em Imola eram os carros e a pista. A pista tava péssima e os carros estavam perigosos. E o Senna o tempo todo ele não estava feliz com aquela situação. Ele tentou resolver e não deu, né? Ele não queria correr, né? Ele estava muito tenso e em nenhum momento em Imola ele sorriu. Não estava feliz com aquilo. Ele estava triste, aborrecido. Tava... Que foi o que ele falou para Adriane Galisteu, né? Num telefone antes de correr. Que a Adriane Galisteu, ela define como as últimas palavras do Senna, né? Pela primeira vez, essa é uma corrida que eu não queria fazer. Tipo, a última pessoa que o Senna falou em telefone foi com a Galisteu. Foi com a Adriane Galisteu, que era a companheira dele, né? A mulher que ele estava apaixonado, que ele amava, que ele queria casar, formaram uma família, foi com ela. E ela é tão desprezada hoje por causa de um preconceito ridículo que a gente não consegue identificar a origem e não tem origem, né?
A origem de um preconceito ela é complexa. Não dá pra saber de onde ela vem. Isso vale pra todos os tipos de preconceito, né? Aí tá, o Senna, ele... Aí, tipo, a gente se pergunta, né? Muita gente se pergunta, o que que você perguntaria pro Senna, né? Qual pergunta você faria pra ele? Se eu ficasse cara a cara com o Senna, o que seria uma honra, eu perguntaria, né? Se eu pudesse. Por que que você não foi? Eu faria muitas perguntas, né? Muitas. Mas acho que a principal delas seria: por que que você não foi embora, cara? Por que que você fez aquela corrida? Por que que você não pegou as coisas e foi embora encontrar com a Adriane? Por que que você não foi embora de Imola e voltou para Adriane? Voltou para sua família? Voltou para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos? Voltou para o povo, voltou para os seus fãs? Por que que você não foi embora daquela corrida, né? Mas o motivo que o levou a correr naquele 1º de maio, o motivo que o fez fazer aquela corrida, olha, tá, muito provavelmente a gente nunca vai saber, né? O que o Senna pensou naquela hora, quando ele sentou no carro e começou a correr em Imola, a gente nunca vai saber. Será que era o medo dele de ser taxado de covarde? Será se era porque ele estava muito mal por causa da morte do companheiro dele, do parceiro dele, o piloto que tinha falecido, Ratzenberger, um dia antes? Será se é porque ele não queria baixar a rebelião dele, né, naquela situação? Será se ele queria protestar? Será se a paixão pela vitória e o desejo de vencer é tão grande? A gente nunca vai saber. Pode ter sido tudo isso ou uma dessas coisas, né? Tanto que o Senna morreu, e como diz a minha mãe, né? Do momento que o Senna bateu o carro naquela curva Tamburello, todo mundo ficou pasmo, ficou quieto. Todo mundo, tipo, o quê? Né? Como assim? Aí, em seguida, assim, iniciou um silêncio com a Adriane Galisteu. Ela definiu, né? Iniciou um silêncio sepulcral, né? E quando veio a notícia da morte do Senna, todo mundo, o Brasil inteiro, a família, Adriane Galisteu, Galvão Bueno, os amigos dele, o Brasil inteiro iniciou um luto nacional. Que, como disse o repórter que anunciou a morte, essa era uma notícia que a gente não queria dar. Porque o Senna, ele representa até hoje uma determinação, uma garra, uma perseverança, uma fidelidade aos seus objetivos, uma busca incansável pelos seus sonhos. Ele, nos anos 80, aquela que estava indo de ditadura e pós-ditadura, e uma época de inflação do governo Sarney, numa época em que o Brasil, e até hoje, é um país considerado subdesenvolvido, um país de muita pobreza, de muita miséria, de muita desigualdade, de muita violência. O Senna, ele dava aquela alegria nos domingos. O Senna, ele dava a força que o Brasil estava precisando naquela época. Que, como a ditadura, e no início, né, da carreira dele na Fórmula 1, a ditadura, que foi um período cruel da nossa história, que não pode se repetir nunca mais, o povo estava muito machucado. O Brasil estava muito ferido. Estávamos péssimos. Todo mundo estava mal. Tava, tipo, tentando botar pra fora tudo de ruim, o que tinha a ressaca da ditadura, né? E eu diria que que as vitórias do Senna na Fórmula 1, no período pós-ditadura, era a alegria que o Brasil estava precisando e estava merecendo, né? O Senna, naquele período pós-ditadura, foi como uma maré. Lavava tudo que era ruim
enxugar, mandava embora tudo que tava mandando, lavando embora tudo que era ruim. E só tava deixando pequenas espumas de alegria, de êxtase, de felicidade, de conquista. Porque um país tão ferrado como o Brasil, de um povo que sofre muito, né? O Senna, do momento em que ele corria dentro do carro e levantava a bandeirinha do Brasil, ele estava representando o Brasil. Ele estava representando o povo brasileiro. Ele estava nos representando. Ele estava honrando o Brasil, honrando o seu povo. Ele estava sendo raiz, um brasileiro raiz. Ele estava sendo um verdadeiro patriota, que é o cara que ama seu país e protege seu povo. Ele estava fazendo o que ninguém mais estava fazendo, né? Que nem o Piquet estava fazendo. Ele estava trazendo glória ao Brasil. E isso é uma coisa que a gente não vai esquecer jamais. O tamanho da força que o Senna tem na vida dos brasileiros e das brasileiras. O tamanho da força que o Senna tá tendo na minha vida, porque eu perdi meu avô ano passado. Meu avô paterno faleceu ano passado. Isso, ele faleceu em abril e eu tava super mal. Eu tava tão triste. Eu tava desanimada pra tudo, deprimida. Aí veio os 30 anos da morte do Senna, que todo mundo tá falando sobre ele na televisão, nas redes sociais, e eu ficava tipo, nossa, uma curiosidade em conhecê-lo. Da mesma força que marcava fogo quando eu ouvia o nome dele na minha infância, tava marcando a fogo uma força que era a curiosidade de saber quem era essa pessoa, quem era ele. Tipo, desse período eu já sabia quem ele era, mas eu queria conhecê-lo, né? Eu queria conhecer o Senna. Eu queria conhecer a sua história. E foi daí que eu peguei os dois documentários pra assistir, né? E eu conheci o meu herói. Eu conheci o herói do Brasil. Uma pessoa que acho que não é só o meu desejo, mas é o desejo de todo mundo, né? Que se a gente pudesse voltar no tempo, ele também, né? Se a alma dele pensa assim, que se pudesse voltar no tempo e salvar o Senna daquela situação, acho que o povo brasileiro, salvaria, né? Que senão ele ia estar aqui vivo, inteiro, bem feliz com a Adriane, com os filhos deles, com a família dele, em paz, feliz e curtindo a velhice. Mas não. O que a gente pode fazer é respeitar a memória do Senna e o legado dele. O que a família, ao meu ver, a família não tá fazendo, né? Porque do momento em que a família Senna humilhou e desrespeitou a Adriane Galisteu no velório e o que estão fazendo isso até hoje, eles fazem uma falta de respeito enorme, grande demais com a memória do Senna, que é maltratar a mulher que ele amava, né? A mulher que ele ama. Porque eu acho que a morte não é o fim, né? Eu, como espírita, eu acredito que nós temos almas. E que a gente, quando morre, é só o nosso corpo que morre, o nosso corpo físico. E a nossa alma, o nosso espírito, ela vai para algum lugar. Eu tenho certeza que o Senna tá vivo. A alma dele tá viva na vida eterna, né? Para sempre. Vivendo para sempre a alma dele. A gente não pode dizer que a família... É muito difícil afirmar que a família Senna criou um legado do Senna, né? Que a ideia é que o legado seria um instituto, mas um instituto que eu tenho minhas dúvidas, né? Não estou acusando ninguém, mas é que o Instituto Ayrton Senna, que fala, estamos celebrando os 30 anos do legado do Senna. Celebrar o quê? Ao meu ver, não tem o que celebrar. 30 anos que o Senna morreu e vocês estão comemorando o quê, né? O quê? Não tem o que comemorar. Tem o que lembrar e honrar ele, né? A memória dele.
mas não tem o que comemorar. E tipo, o instituto que diz que ajudou a vida de milhões de crianças, que esse era o sonho do Senna, né? Como um último pedido, né? Dar futuro às crianças do Brasil. E eu acho que como a irmã dele, a Viviane, ela é uma pessoa que, ao meu ver, é louca por dinheiro, eu acho que ela tá usando mais. Eles usam mais a imagem do Senna para enriquecer, vender prédios empresariais, bustos enormes e exagerados, marcas de produtos que custam uma fortuna. Estão mais interessados, é tipo isso. Estão mais interessados em enriquecer as custas da memória do Senna do que honrar o verdadeiro legado que o Senna deixou, que é de determinação, que é de garra, de perseverança, de amor ao seu país, de amor ao seu povo, de respeito, de força, de conquista, de busca e conquista dos seus sonhos, de conquista do seu lugar. Esses são os verdadeiros legados de Ayrton Senna. E literalmente, não é para me gabar, não é para gabar ninguém, mas os verdadeiros guardiões do legado de Ayrton Senna são os fãs. Porque é eles que mantêm a sua memória viva. São eles que mantêm todos os seus legados vivos, que não é um só, são vários. De um cara que inspira até hoje tantas pessoas, tantas coisas. Inspiração para tudo. Inspiração de determinação para muitos, para todos. Os verdadeiros guardiões do legado do Senna são os fãs, que mantêm a memória dele viva, honram a história dele e o respeitam acima de tudo. Que se não fossem os fãs, eu acredito que se não fossem os fãs, o Senna seria esquecido. E a gente não pode deixar o Senna ser esquecido, porque um cara que corria risco de vida dentro de um carro a 300 por hora, e sendo que ele morreu dentro de um carro a 300 por hora, honrando o seu país, erguendo a bandeira do Brasil, trazendo glória ao Brasil, trazendo as vitórias ao seu povo. Que o tema da vitória, ele não é apenas para o Ayrton Senna, o tema da vitória, ele é para o povo brasileiro. E é sobre isso. A gente vai incluir e falar de todas as pessoas que tiveram dado destaque na vida dele. A gente não vai excluir ninguém como estão fazendo com a Adriane Galisteu, porque é sobre isso, né, gente? Quando você odeia uma pessoa por ela ser quem ela é e quer persegui-la e você exclui ela de tudo, é o que a Viviane Senna faz com a Adriane Galisteu até hoje. Mas a Adriane Galisteu, linda, poderosa, maravilhosa, fantástica. Hoje é essa mulher forte que ela é hoje. Casada com um homem do bem, tem um filho lindo, tem uma vida maravilhosa, tem um ótimo emprego e ela tá plena. Que o Senna ia querer que ela estivesse plena e feliz, né? O Senna ia querer que todos ficassem bem, quer que todos fiquem bem, que todos que ele amava sejam felizes, estejam plenos. Ele não quer que fiquem chorando tristes por ele. Ele quer que todo mundo continue lutando por seus sonhos. Mas para um cara que deixou tanta, mais um cara que deu tantos bons exemplos, merece sim ser admirado, merece ser reconhecido. Acima do piloto, um homem e acima do piloto, né? Um homem maravilhoso que só deixou lembranças boas, que só deixou coisas boas, fez coisas boas. Um homem maravilhoso que tá em sua vida eterna, se ele já não reencarnou, que ele pode ter reencarnado em uma outra pessoa para cumprir a sua missão. Mas, se não, que vai viver, que a alma vai viver para sempre.
Ele vai esperar pela Adriane Galisteu, pela mãe dele, pela sua família e por tudo isso que ele amava. Vamos estar juntos de novo um dia. Aí, como diria Galvão Bueno, o resumo desse vídeo que eu quero dar é como diria o Galvão Bueno, Ayrton Senna do Brasil. Ou seria Brasil do Ayrton Senna? Eu digo que no conjunto da ópera, da história do Senna, é Ayrton Senna do Brasil e Brasil do Ayrton Senna. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um vídeo muito especial, né? É um vídeo de uma pessoa muito especial. E curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijo!